E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas. Faz tempo que o professor não faz nenhum vídeo desse e eu estou vendo que tem um monte de pergunta, comentário bacana. Vamos lá, quer saber um pouco mais? Depois da vinheta. Bom, pessoal, vamos começar então aqui ó, com o vídeo do ASMR Eletrônicos. Boa noite. Tem uma Paraty G3 1.0 16 válvulas, não é turbo. Quanto gastaria atualmente para passar para 1.4? Sem preço de montagem, só peças e retífica. Então, o que acontece? Aí depende da forma com que você pretende fazer todo esse projeto. Se você for fazer todos os componentes novos, um motor totalmente novo, eu estou falando de vela, cabo de vela, bomba d'água, a correia dentada nem precisa falar, né? Mas todos os componentes novos, tá? Comprando aí pelo Mercado Livre, procurando o preço, pode ficar entre 4 e 5 mil reais. Eu estou falando de peça, só peça top, só coisa assim, tangenciando ali, ó, chegando próximo do estado de Nutella, tá? Entre 4 e 5 mil. Agora, se você for fazer assim, ó, tem o top, se você for fazer de forma média, mediana ali, mas não considerando mediano uma coisa ruim, né? Porque tem gente que fala a média já subentende-se assim, aquela situação de medíocre aí já é uma coisa ruim que eu também não gosto de estar fazendo. Mas uma situação consciente, onde você analisa a peça, vê o que é que dá para você usar e, lógico, depende do estado que está o seu motor, né? Então, se o seu motor está em situações muito críticas, não tem jeito, vai ter que ir para a situação top. Mas considerando uma situação média, onde, por exemplo, você não vai precisar trocar cabo de vela, porque você já trocou faz 2, 3 meses, né? Enfim, alguns componentes aí que você não vai precisar trocar. Nessa situação, pode baixar aí de 500 a uns R$ 1.000. Então, você vai ficar aí de 4, de 3,5 a 4, tá? Agora, numa outra situação, aonde possivelmente você fez o seu motor recentemente e o seu motor está semi-novo. Ah, professor, meu motor está semi-novo, cara, está com bomba d'água nova. Eu não vou Alguns chegam até a dizer assim, eu não vou mexer no meu motor porque está com bomba d'água nova, está com bomba de óleo nova, está com isso novo, está com aquilo novo. Meu, aí o custo baixa ainda mais, tá? Porque obviamente você vai analisar isso aí, ver que os componentes realmente estão em boas condições e aí você não vai precisar ter todas essas despesas, tá? E aí o custo pode baixar aí, ficar próximo dos R$ 3.000, de 2,5 a R$ 3.000. E lógico também, depende da onde que você mora, por causa do serviço de retífica. Em algumas regiões aí, eu estava conversando com o pessoal que está fazendo o projeto, vocês sabem aí que eu presto consultoria, né? Então, tem pessoal, desde o pessoal lá do Pará montando isso, passando por Minas e indo lá para o sul, tá? O Brasil inteiro aí tem gente aí. Aliás, quero aproveitar para deixar aquele abraço, um agradecimento a todo esse povão aí que é apaixonado por motor EA111 e agora vão se apaixonar ainda mais pelo EA112 na hora que começar a funcionar. Tem vários projetos aí que estão já na cara do gol para começar a funcionar. Então, dependendo da região que você está, o custo de retífica, meu, lá no sul, por exemplo, o custo de retífica é muito baixo, tá? Chega a ser menos da metade do preço do que em outras regiões, tá? Aqui, onde eu moro, eu acredito que é mais ou menos no meio ali, mas tem lugar que os caras cobram o dobro. Vamos falar em valores, tá? Então, isso pode variar, assim, ó, de um serviço de retífica total, eu estou falando assim, ó, desde 500 até R$ 1.500, dependendo da... Eu estou falando de todo o serviço. Abrir cilindro, brunimento, facear bloco, facear o cabeçote, fazer tudo, tá? E tem um outro detalhe também, ó. Nessas condições aí, eu estou considerando que é o custo de peça, né, que pode variar aí entre 2,5 até R$ 5.000. Pô, professor, tá dando uma margem aí de 100%. Aquilo que a gente já conversou aqui agora, acabei de falar, tá? A retífica também, aí vai depender de onde que você mora, tá? E tem também a condição, por exemplo, do cabeçote. Eu não sei até que ponto aí que é a sua expertise, a sua habilidade em você mesmo desmontar as válvulas, fazer assentamento de válvula, verificar guia, trocar guia, se precisar, retentor de válvula, esse tipo de serviço eu mesmo gosto de estar fazendo, tá? Só aquele serviço de usinagem mesmo que precisa colocar na máquina,
aí sim a gente tem que estar mandando na retífica. Beleza? Espero que tenha respondido aí. A resposta ficou longa, mas espero que eu tenha colocado todas as situações. Aí você vê. Qualquer coisa, professor, eu tenho mais dúvidas aí, ficou meio. Entre em contato com o professor, tá? O professor presta consultoria também. A gente vai, mais algum detalhe aí que você queira saber. O telefone do DDD é 15 9911 07605, tá bom? Então, entre em contato que a gente conversa. O Alex Batista. Ô, Alex, beleza? Ele tá falando do comentário lá que eu falei lá, aquela frase, né? Eu adoro quando um plano dá certo. É só o pessoal das mais antigas. O professor tá ficando velho, cara. Tô ficando velho. É quando o pessoal não entende, assim, algumas gírias, alguma coisa que a gente já começa, né, a colocar a mão na consciência, coçar a cabeça assim. Falei, o negócio tá ficando esquisito. Então ele tá falando aqui, ó, 75 não é da minha época, e deu uma risada meio debochada. Se preocupa não. Sua hora também vai chegar. O Tito, já pensei em mandar fazer essa carcaça de alumínio. Será que ia dar bom? A gente estava falando sobre o ajuste da carcaça termostática, né? Da válvula termostática, tá? E o pessoal já respondeu aqui, ó. O Curly Lima falou assim, ó, já existe, realmente, já existe mesmo. O pessoal já ouviu falar, o pessoal monta aí. O Ramon Gonzalez, existe sim, ah, inclusive tem, acaba o problema. Então, eu nunca montei com a carcaça de alumínio. Vou confessar para vocês aí, cara. Pô, professor, o senhor nunca montou com Eu já ouvi falar muito bem da carcaça de alumínio, mas nunca deu certo, tá? E vou ser bem franco aqui com vocês, tá? Tem gente que tem um certo preconceito com a carcaça de alumínio. Comigo nunca deu problema, acreditem? Nunca deu problema com a carcaça da válvula termostática de plástico, aquele plástico preto. Sempre funcionou belezinha, tá? Em falar nisso, o próximo vídeo vai ser exatamente da montagem dela, tá? E tem alguns detalhezinhos lá. Eu acho que o grande problema dessa carcaça é justamente na corrosão na parte traseira do cabeçote. E ali a gente costuma passar uma colinha, não muito, não pode ser muito não, mas uma colinha naquele. Professor, mas não é para passar cola. Realmente não é para passar cola. Mas eu sempre passo um pouquinho de cola ali, junto os 3 parafusos. De vez em quando eu adivinha. O professor troca aqueles 3 parafusos lá. Adivinha qual parafuso que o professor coloca? Esse mesmo. Você tá dando. Não vou nem falar aqui, porque o pessoal que já acompanha aqui o canal, escreve aí qual que é o parafuso que o professor coloca lá na carcaça da válvula termostática, tá? E fica muito bom, tá? Nunca tive problema, né? Espero não ter. Ó, vou bater na madeira aqui para não ter, porque problema com carcaça vazamento ali é uma tristeza. Depois que tá tudo montado, é desajeitado mexer ali. Qualquer hora dessa aí, dando certo, eu vou comprar uma carcaça de alumínio para colocar, daí a gente começa a conversar igual. Vamos ver aqui. O Ramon também, o Tito. Perguntou onde que encontra. Onde eu consigo comprar, né? O Tito perguntou. No Mercado Livre. O Mercado Livre é show de bola, né? O Mercado Livre é uma ferramenta fantástica, né? A gente não pode, não precisa nem fazer propaganda mais que tá, né? Bom, o Alex fez mais 2 comentários aqui. Professor, coloca esse parafuso de inox. É quase o mesmo preço. Isso, exatamente, Alex. Difícil é achar naquela medida. Eu pensei mesmo. Quando eu comprei esses parafusos, eu já tinha pensado em colocar o parafuso de inox, porque a situação ali é uma situação crítica, né? Eu vou procurar, tá bom? Eu vou procurar. Conforme for, eu até troco desse projeto que a gente está montando mesmo, né? Vou ver se eu encontro aqui. E aí, boa noite, professor. Achei que não ia ter. O Alex falou: ufa, pensei que não ia ter vídeo, porque no final de semana, se eu não me engano, ficou o sábado e o domingo sem subir vídeo, né? O final de semana foi bem cheio, pessoal, não deu para editar, principalmente editar, né? Parece que não, mas gravar é relativamente tranquilo, que a gente já pegou o jeito e tal. Editar você tem que, né? Às vezes o professor, não sei se vocês sabem, mas o professor é meio gago. Eu quando era mais novo, eu era kikiki, eu ainda tenho, ainda continuo meio gago aí, tá? E nessas gravações aí, eu assisto em alguns pontos ali que fica a gagueira, dá aquele, como é que eu vou dizer, quer voltar,
Aí eu corto o vídeo, não sei se vocês já perceberam aí que o vídeo tem hora que dá umas picotadas assim, é que o professor deu uma gaguejada, ou se não deu aquele brrr, brrr, aí eu corto também para ficar legal aí para vocês ouvirem, tá? Senão fica uma coisa muito. O Juan Pablo, parabéns, obrigado, Juan, valeu, valeu. E aí, vamos lá, mais aqui. Joelcio Rodrigues. Então, o Joelcio Rodrigues, muito bom essa Open House na ITEC. Ah, legal. Boa oportunidade para todos conhecerem e visitarem a escola. Exatamente, é para isso mesmo, né? Acredito que o Centro Paulo Souza deveria estar preparando os cursos de conversão e manutenção de carros elétricos. Eu também, ó, me ajuda, me ajuda nessa causa aí, tá? Entre em contato, manda e-mail lá para o Centro Paula Souza, fala que a gente conversou, manda esse vídeo aqui. Eu também gostaria muito de começar a trabalhar com esses carros híbridos, os carros e até a conversão do carro normal para totalmente elétrico. Apesar que a matriz, né, brasileira, não sei se vocês já pesquisaram a fundo esse assunto, né? O carro elétrico ele é excelente, principalmente na região europeia, né? Então, por exemplo, Portugal é menor do que o estado de São Paulo, então a autonomia do carro elétrico encaixa perfeitamente. O Brasil, a situação brasileira em todo o país, né? Você pode ver que se você sair do estado de São Paulo, for para outros estados, Nordeste afora, aí você vai ver que o cenário muda muito, né? Então, eu acredito que durante muitos anos, ainda o pessoal está falando de 50 anos aí, em 2050 já vai parar de produzir motores a combustão interna, mas aqui no Brasil ainda vai longe essa história, viu? Principalmente porque depende, vou deixar dois comentários aqui, tá? Depende da malha de distribuição de energia elétrica. Vou chutar o balde. Hoje, se a gente virasse a chave assim, ó, e falar assim, ó, todo mundo agora, em vez de consumir etanol e os combustíveis fósseis, todos os veículos passariam a ser elétricos. Imagine a quantidade de quilowatt que você precisaria disponibilizar para carregar todas essas baterias assim, ó, bate pronto. Né? Não tem estrutura, tá? Para conseguir, eu estou falando de fiação, tá? Cabo elétrico, rede elétrica, para conseguir e produção de energia elétrica para recarregar tudo isso. A quantidade de energia, de quilowatt, de quilocaloria, transformando isso aí em potência. Sabe aqueles cálculos que a gente coloca tudo? É muita coisa, tá? Basta você imaginar a quantidade de gasolina que é consumida diariamente, a quantidade de óleo diesel, a quantidade de etanol, quantos litros transformar isso aí em quilocaloria e transformar isso aí em quilowatt, aí você vai ver que é uma coisa absurda, tá? Então, durante muito tempo ainda, quem é apaixonado por motor a combustão interna, eu sou um deles, né? Pode ficar tranquilo, porque durante muito tempo a gente vai ter muito motor a combustão elétrica. E o que eu ia falar aqui agora também é o seguinte: nós temos uma tecnologia fantástica que até os americanos invejam isso. E o brasileiro ainda, eu acho que eu já comentei isso em algum vídeo aí, que é o etanol e a rede de produção e distribuição. Não é você só ter o etanol, é você ter o etanol em cada posto, em cada esquina, certo? Principalmente aqui na região sudeste, sul. Eu sei que em algumas regiões o etanol acaba ficando caro, não é muito legal e tal, mas nos grandes centros você é abastecido e tem um preço muito legal. Sem dizer da potência que o etanol consegue. Então, os gringos, imagine aqueles motores V8, aquela cilindrada toda lá, se os caras, pegassem um motor V8 daquele lá, jogassem na taxa de compressão do etanol, 13, 13,5, 14 por 1. Um motor daquele de 400 cavalos ia ganhar 100 cavalos assim, só ajustando o cabeçote, cara. Então, imagine a inveja que os caras têm, literalmente, da gente. E o brasileiro, infelizmente, devido ao programa Pro Álcool, traumatizou muita gente. Tá vendo que o professor dá umas gaguejadas de vez em quando? Então, traumatizou muita gente, né, o Proálcool, porque era carburado ainda, né? Então, o motor carburado tem várias deficiências, principalmente na fase fria e em temperaturas baixas, né? Mas hoje, com injeção eletrônica, já deu uma amenizada legal. Com injeção direta de combustível ainda, professor, mas estraga bico, fulano lá falou que destrói bico e tal. Pessoal, pane seca, tá?
Então, o pessoal pega esses upzinho aí, ó, e fica querendo fazer quilometragem, dá pane seca, entra ar na linha de combustível, o ar tem o quê? Oxigênio. O oxigênio faz o quê? Oxida. Oxida o quê? Os bicos de injeção. E aí sim, a oxidação. Para você ter uma combustão, uma explosão, você precisa de combustível, comburente e uma fonte de calor. Se você não tiver essas três coisas aqui, você não vai ter uma combustão. Para você ter uma corrosão no seu bico aí, para o bico ter uma corrosão, você vai precisar também de oxigênio. E, meu, você não tem oxigênio livre lá. O oxigênio que está na molécula de etanol, ele está casadinho lá, ele está grudado, ele está casado, tá? Então, casado e bem casado, assim, ele está abraçado e protegido, ele não está livre. Agora, quando dá pane seca, aí sim, aí entra ar na linha de combustível e aí a possibilidade de oxidação, beleza? Olha só onde que foi essa pergunta aqui, eu nem terminei de ler ainda. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Motores a combustão interna estão com os dias contados e vão fazer parte do passado. Então, Joelson, mediante tudo isso aí que a gente conversou, quer saber mais uma coisa? Meu, do barril de petróleo, sabe? Barril de petróleo lá, Brent, que o pessoal fala, né? Aquele barril de 200 litros. Quantos por cento do barril de petróleo é combustível? Eu sempre falo isso aí para meus alunos. Cara, no petróleo melhorzinho, assim, na tecnologia melhor de refino, você consegue tirar 40% só de combustível. E o resto, professor, 60%. O resto é isso aqui, é plástico. Ó, isso. Olha para você, olha para as coisas que estão na sua casa e vê quantas coisas que são derivadas de petróleo, sem falar dos fertilizantes, sem falar da indústria farmacêutica. Você sabia que o petróleo, a matéria-prima lá, também é utilizada para a fabricação de remédio? E aí, a pergunta é o seguinte: beleza, nós vamos parar de queimar combustível fóssil em motor a combustão interna. Vai fazer o quê com esses 40% de combustível? Vai jogar no rio? Vai ficar armazenando em tanque? Vai mandar para onde isso? Então, o motor a combustão interna é, entre aspas, um mal necessário, tá? Sem dizer que o motor a combustão interna está ficando cada vez mais eficiente, né? E o CO2 que ele produz acaba diretamente ligado com a fotossíntese das plantas, né? No caso do etanol, o ciclo fica perfeito, porque o CO2 produzido pelo motor a combustão interna lembra daquele negócio de fotossíntese? Quem estudou legalzinho aí o ensino básico, até o CO2 que sai do escapamento do seu carro, a plantinha pega aquilo lá e transforma em alimento para você comer. É química. O que, professor? Aquela fumacinha que sai do escapamento se transforma em... É exatamente isso. Você acredita no professor? É isso. Acreditem. Ah, professor, não acredito. Eu vou dar uma googada. Então, Google aí, depois você coloca aí o comentário. Tá bom? Então, assim, pessoal, a Espanha, há um tempo atrás, ela queria parar de produzir motor a combustão interna. Diante dessas informações, ela percebeu que era inviável. Esse computador, essa televisão que você está vendo, essa telinha transparente aí, se não existisse petróleo, os caras não iam conseguir produzir isso aí. Tá? Então, pega todas essas informações aí e, meu, eu acredito que durante a minha vida, mas vai ter carro automatizado, vai ter carro vai ter carro híbrido, vai ter um monte de coisa bacana, vai ter um monte de coisa legal. Eu quero deixar claro aqui que eu acho os carros elétricos fantásticos. O Tesla, o Volt, o Bolt, o BMW, meu, é fantástico, tá? É muito legal. Não está convencido ainda? O preço do quilowatt-hora. Na hora que os carros elétricos começarem a crescer, adivinha o que é que lei da oferta e da procura? Adivinha o que é que vai acontecer com o preço dos combustíveis? Etanol, gasolina, o que é que a OPEP vai fazer? Vai o quê? Meu, a gente vai ter que baixar o preço aí, senão ninguém vai comprar gasolina. Os caras vão usar só energia elétrica. Pois é. Então, assim, ó, na minha geração, eu acho que eu não vou ver isso aí, não, de substituir no Brasil, não. Você pode ver isso aí na Inglaterra, até em Portugal, vai.
nesses países aí, você possivelmente, você vai, pô, eu cheguei lá, não tinha nenhum motor a combustão interna. Beleza, mas no Brasil tá longe disso, tá bom? Pode ficar tranquilo aí, ó, tá? Então, pessoal, inclusive o pessoal que está fazendo o projeto, o professor, eu estou fazendo meu projeto aqui, estou passando meu motor para 1.4, vai transformar tudo em elétrico. Então, pode ficar tranquilo, pode fazer que você vai, ó, você vai usar o seu motor 1.4, vai se divertir muito, é capaz da sua próxima geração ainda se divertir com esse motor e ainda não vai ter o carro elétrico do jeito que a gente gostaria que tivesse. Bom, ainda vai demorar um pouco. Ele falou, é que eu não tinha lido aqui ainda, hein? Desculpa aí, ó. Ainda vai demorar um pouco, mas um dia vou converter o Gol G4 para propulsão elétrica. E aí sim vai ser eficiência de quase 100%. Um abraço. Exatamente. Eu já tive esse sonho também, tá? Inclusive, eu cheguei a estudar. Tinha um cara aí, eu estava inscrito lá no canal dele, ele começou a fazer a montagem, ele chegou a montar um carro elétrico nos Estados Unidos, ele estava trabalhando de mecânico nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome dele agora, já faz tempo que eu não assisto o vídeo dele, tá? Que é fantástico, ele estava pegando. E assim, não é difícil de você fazer isso. Se você pegar a bateria de empilhadeira, por exemplo, todo aquele software, todo aquele negócio que tem na empilhadeira, né? Elétrica, lógico, né? Dá para colocar. Esses motores de servo motor de máquina CNC também, dá para instalar no carro. O grande desafio são as baterias, mas até um banco de baterias o professor já fez também. Professor, você já mexeu com... Já fiz um banco de bateria de 80 volts em corrente contínua, utilizando aquelas baterias de notebook, tá? Passei aqui pelas lojas de Tatuí e fui recolhendo todos os packs de bateria de notebook e montei o meu banco de bateria e coloquei em um bugzinho elétrico. Só que naquela época o professor não tinha canal, não tinha nada. Aliás, acho que tem qualquer hora dessa aí tem um outro canal que tem uns protótipos lá gravados. Conforme for, eu até subo aqui nesse aqui, tá? Funcionou o bug, é legal, é uma coisa bem bacana mesmo, tá bom? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí eu, Arpia, mototurismo. Professor, eu também observei que o senhor não colocou a válvula de retenção de óleo. Por quê? Ah, tá. Então, o que acontece? Nesse projeto aí, eu resolvi não colocar a válvulazinha de retenção de óleo. Por quê? Porque eu estou dando prioridade para vazão, tá? Aqui, os nossos projetos, a gente sempre está procurando evoluir, a gente sempre está procurando melhorar um pouquinho mais. E assim, vou confessar para você uma coisa. A princípio, melhorou aquilo que a Volkswagen já tinha feito, né? Que a Volkswagen não colocou a válvula de retenção, então já melhorou bastante. Mas assim, eu estou convencido que o grande problema dos bancais aqui, ó, tá até aqui, ó, a fotinha, né? Desses bancais, eu não tinha nem pensado nisso, mas está aqui, ó. O grande problema de lubrificação nesses bancais aqui, eu acredito que é a falta de óleo, a falta de vazão de óleo, tá? Então, principalmente por causa daquele tubo lá que é de 6 milímetros. O do motor Fire é de 8 e tem 3 bancais só, não tem esses 5 bancais e não tem problema nenhum, cara. Então, eu resolvi mudar a tática para eliminar completamente possível desgaste nesses bancais do eixo comando. E agora, se eu tivesse colocado a válvulazinha lá, iria estrangular, né, a saída de óleo lá em cima. E não é isso que eu quero. Eu quero que o óleo chegue assim, ó, livremente até os bancais, até todos esses 5 bancais aqui. Eu quero que ele chegue com a vazão maior e a pressão também maior possível. Eu vou fazer no Frank umas alterações no ajuste da bomba de óleo que vocês vão, assim, é uma coisa bem diferente. Tem umas novidades aí, ó, que vai rolar ainda pelo canal, mas no caso desse aí eu resolvi tirar a válvula, tá bom? Inclusive, eu já estou orientando o pessoal que está fazendo o projeto, ao invés de colocar a válvula, tá? O pessoal que está fazendo consultoria, fazer o furo maior. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. DG Gomes, kkk, que loucura. Se for turbina, se for turbinar esse pistão, entra lá nas válvulas. Ah, tá. Ele está falando do o projeto Fire, né? 1.4. Então, esse pistão aí, ele tem cavidade, né? Ele tem uma cavidade
dentro dele, então pode ficar tranquilo. Uma outra coisa também aí, DG Gomes, o que acontece? Os alunos perguntam muito isso aí, tá? Principalmente naqueles motores que o cabeçote é bem baixinho. Ah, professor, mas a válvula não bate, porque quando você coloca o eixo comando naquele ponto máximo, né, que ele empurra a válvula 12 milímetros, às vezes 14 milímetros, que a válvula abre completamente. Na hora que você vira o cabeçote e vê a válvula com a cabeça dela para fora, o pessoal fala assim, não, professor, mas ó, o pistão sobe até aqui em cima, vai bater na válvula. Sabe por quê? Por causa do sincronismo, tá? Então, praticamente todas as vezes que o pistão sobe, o pistão está no PMS, lá em cima, a válvula, o eixo comando, recolhe as válvulas. É assim, o pistão ameaça bater na válvula e a válvula já é recolhida. Por isso que você tem que colocar o motor no ponto perfeito. E esses motores têm aquelas ferramentas para colocar no ponto e tal, isso e aquilo. Então pode ficar tranquilo que não vai bater, não vai colidir pistão com válvula não, tá bom? Então fica aí. A Jonathan Santos, que fica uma. Quanto fica uma brincadeira dessa? Será que ficou bom o Corsa 1.1? Cara, então, Jonathan, no caso do projeto Corsa, cara, ficou bem barato, meu. Você acredita que a gente montou esse motor aí? O aluno, dono desse projeto, não tinha tantos recursos assim. E aí ele falou, professor, eu vou comprar umas peças usadas aqui, não dá e tal. Aquela choradeira, né? Que a gente, né, sempre, principalmente projeto, a gente fica meio assim e tal. Cara, ele utilizou bielas usadas, pistões usados dentro da medida. A gente mediu a saia do pistão lá para ver se está certinho. E o custo ficou bem baixo, acho que ficou menos de R$ 2.000, cara, porque a gente reutilizou bomba d'água que ele tinha lá boa, a gente reutilizou um monte de peça. Só aquilo que não tinha jeito mesmo que a gente trocou, tá? Então ficou menos de R$ 2.000. Acredita nisso? Comprou só o virabrequim, que foi o mais caro, tá? O virabrequim e o jogo de pistão e biela, mas como a gente comprou usado, acho que foi por volta de R$ 200, R$ 50 cada um. Esse motor, o custo dele é muito baixo, porque é GM, né, cara? GM tem um. O EA111 também tem um custo baixo, mas também tem o custo baixo, mas o GM consegue ser mais barato ainda, porque é aquele motor que passou várias gerações. Essa aí é a grande vantagem do motor GM. Por ele ter equipado vários modelos, né? Então acaba sendo, e a imprensa sempre ficava batendo na GM. Trocou o carro, é outro carro, mas é o mesmo motor, o motor tem que ser modernizado e tal. E eles só falavam mal disso aí, né? Mas na verdade você tem uma grande vantagem que é o custo, né? E o projeto já está desenvolvido, você só vai lá e dá mais uma lapidada nele, né? Então aquilo que não deu para fazer naquele carro, o cabeçote nós vamos fazer, nós vamos tirar essa casquinha aqui que vai melhorar. E é incrível, né, que esse motor nasceu lá atrás, lá com o Corsinha, um Indy com menos de 50 cavalos, e terminou com mais de 70, né? Original, tá? Imagina o que é que dá pra gente fazer. Então, pode ficar tranquilo, aí vai depender do seu nível de Nutelice aí. Assim é que a gente pode falar assim, né? Lógico, se você for comprar virabrequim zero, que nunca foi usado, biela zero, pistão zero, meu, aí pode colocar aí uns 4, 5 mil, né? Mas se não for o caso, dá para se divertir com um pouco também. Desde que você tenha uma maturidade técnica legal para analisar todas essas peças aí, saber selecionar, saber o que é bom e o que não é. Sabe aquele fim de feira? A mamãe vai lá no fim de feira, eu vou para. Tem até. É a xepa, né? Que fala, é a xepa, né? Então, e ela sabe escolher direitinho lá na xepa, pega só coisa boa, né? Então, e paga baratinho. Ah, Info, Infomastery, é isso, né? Perfeito, seguindo normas e critérios. Será que é possível montar 1.6 no Gol, o bloco 1.6 do Gol 1.0? Ah, tá. Ele estava falando um vídeo bem antigo, né, que a gente estava falando. Legal. Não é muito perfeito seguindo normas e critérios, não. Muito pelo contrário, tá? Eu me considero aqui, se a gente fosse seguir normas e critérios rigorosamente, a gente nem faria o projeto, tá? Ficaria só nas medidas standard ali e só, né? E a criatividade, né? A gente ficaria bitolado ali naquele negócio, né? Que a engenharia
mandou e provavelmente não faríamos nada desse ajuste aqui. Eu me considero aí, em relação a motores, né? Eu procuro seguir especificações que eu sei que vai dar resultado bom, né? Analiso aquilo ali, né? Porque tem muitos interesses comerciais, tem outras coisas por detrás disso aí. Então, eu não sou muito em relação a motores, em relação às outras coisas, por exemplo, vamos falar uma coisa séria. Nossa, já está com 36 minutos de vídeo aqui. Último comentário, daí a gente para aqui. Em relação a seguir normas, né? Então, acho que eu já falei tão bem isso aqui, né? Tem muita gente que fala assim, ah, não, tem que seguir a norma da montadora, tem que seguir a doutrina da montadora. E quando chega em outras doutrinas, não quer nem ouvir, né? Então existe uma incoerência. Fala, ó, eu sigo a doutrina do homem lá, que projetou o motor, mas não sigo a doutrina, vamos colocar a doutrina de Deus da Bíblia. Pô, o professor pegou pesado agora. Mas assim, é um exemplo assim para quem possivelmente, porque tem gente que critica o professor aqui, viu? Ah, como o senhor é professor e fica ensinando essas coisas, troca parafuso, aumenta a vazão, coloca outro pistão, tal, isso e aquilo. Meu, em relação ao motor, essas coisas aí, a gente está fazendo projeto, mais ou menos do jeito que o pessoal monta motor para preparação, para a gente tangencia aquilo ali, né? Lógico que a gente fica bem abaixo de todas aquelas potências extraordinárias que os caras conseguem, né? Mas se não fosse isso, eles não iam conseguir aquela cavalaria toda e aquela. Então eu procuro um pouquinho menos e com um desempenho bacana. E nas outras coisas, por exemplo, na parte espiritual, eu procuro seguir as normas rigorosamente. Aí sim, nem sempre eu consigo também, tá? Porque a gente é cheio de falha, a gente é cheio de defeito, a gente é cheio, mas aquelas normas lá espirituais que consta na Bíblia Sagrada. Aliás, vou aproveitar para agradecer a Deus aqui por toda essa oportunidade que a gente tem, pela saúde, pela inteligência, por todas essas coisas que nos circundam e nos dá a condição de estar conversando e trocando ideia com todos vocês aí e compartilhando essa caridade, esse amor fraterno, essa coisa bacana que a gente tem. Beleza? Aí, o professor ficou até emocionado aqui agora. Tá bom? Pessoal, um abração, tá? Excelente final de noite aí para vocês. Tudo de bom. E por que a gente faz tudo isso aqui? Faz essas, né? Tem uma palavrinha legal aí, né? Faz essas traquitanas aí, que tem outro canal que fala. Legal essa palavra aí, gostei também. Por que a gente faz todas essas modificações, essas traquitanas aí? Exatamente. A vida fica muito mais divertida quando você não segue exatamente as normas técnicas, as especificações da engenharia da montadora, pega o seu conhecimento, né, científico e prático, coloca em ação aí, né, e sai passeando com o seu Super Sleeper, motor repotenciado e mais eficiente, ou seja, mais econômico e mais potente. Valeu, pessoal. Até mais então. Fui.